Olá, amigos do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Se você já está inscrito, não deixe de deixar a sua curtida aqui, compartilhar esse vídeo. Se você é a primeira vez que assiste, não deixe de se inscrever, de curtir, de fazer seu comentário aqui a respeito dos nossos vídeos. Hoje vamos falar de um assunto muito interessante e que está presente no nosso dia a dia, apesar de muitas das vezes nós não sabermos disso. Falaremos alguma coisa sobre a origem da democracia, teatro, da filosofia, coisas do nosso dia a dia, mas que muitas pessoas não têm noção da antiguidade da sua existência, de quando surgiram. São mais antigos do que a gente imagina. Então, se você quer saber alguma coisa sobre isso, ficou curioso, me acompanhe e veja essa história. Falamos no vídeo anterior a respeito da Idade Antiga, primeiro período da história, apesar de não estar sendo muito utilizada mais essa divisão. Mas, para efeitos práticos pedagógicos, falamos ainda na Antiguidade, que é subdividida em dois grandes períodos, em duas grandes fases, melhor dizendo, a Antiguidade Clássica e a Antiguidade Oriental. A Antiguidade Oriental falamos alguma coisa no vídeo anterior, dos povos da Ásia, do norte da África, que tinham a teocracia, governo em nome de Deus, como sua principal forma de governo. A Antiguidade dita Clássica, ela avança nisso, e não fala mais em governos em nome de Deus, chegando os atenienses a criar a democracia. Os dois povos da Antiguidade Clássica são gregos e romanos. Falaremos hoje alguma coisa a respeito do primeiro desse povo, que é o povo grego. Na verdade, é bom distinguirmos que não existia nenhum país chamado Grécia e muito menos um povo grego na Antiguidade. A Grécia como país vai surgir até recentemente. Falaremos disso mais adiante, lá quando estivermos no período contemporâneo da história. O que existia ali, na região, que nós chamamos hoje de Península Balcânica, onde fica situada a Grécia e outros pequenos países, era um conjunto de cidades, cada qual com a sua evolução histórica, a sua organização política, econômica, social própria, e a região toda era chamada por eles de Hélade. E os povos que ali moravam, ali habitavam, chamavam-se a si mesmos de helenos. Nunca usaram o termo Grécia, nem o nome gregos. Eles eram os helenos. Era um único povo? Muito pelo contrário, eram vários povos distintos, que tinham em comum a língua e a mitologia, a famosa mitologia grega dos deuses do Olimpo, do qual o soberano era Zeus, soberano dos deuses, que tinha uma má fama terrível junto com as mulheres e com as outras deusas. Mas o que acontece nessa região? Ela passa por períodos, por fases diferenciadas na sua evolução política. E é formado ali aquele povo que nós chamamos de gregos por quatro povos, entre outros, principais: os eólios, os aqueus, os jônios e os dórios, que vão se estabelecer em regiões diferentes e dando origem a cidades-estado diferentes, a chamada polis grega, a unidade administrativa grega por excelência. Mais adiante. E esses povos vão se desenvolvendo com a supremacia de uma ou outra cidade sucessivamente durante vários tempos. O primeiro período, conhecido como período minoico, não é bem da civilização grega, mas da civilização da ilha de Creta, chamada civilização minoica, da qual nós temos aquela história interessante do Minotauro encerrado no labirinto. Um mito explicativo. O Minotauro representava a opressão que os governantes de Creta exerciam sobre a cidade de Atenas, que todos os anos deveriam enviar 14 jovens para serem sacrificados ao monstro dentro do labirinto. Até que Teseu, filho do rei de Atenas, resolveu ir até lá e acabar com aquela história do Minotauro. Ele tinha um pequeno probleminha extra. Ele entrava no labirinto, conseguiria matar o Minotauro? E como ia sair de lá? Até que a filha do rei Minos, o rei de Creta, resolveu dar uma ajudazinha a ele. Falou o quê? Você leva esse novelo de linha, vai desenrolando, e na volta é só seguir a linha. Pelo caminho você vai achar a saída. Por que nunca ninguém pensou nisso antes? Aí era demais para o mito explicar. O mito tem um limite, explica até um determinado momento. Daí em diante não tem mais explicação. O fato mitológico, não histórico, é que Teseu foi, conseguiu matar o Minotauro e saiu tranquilo do labirinto. Esse labirinto ele deve ter tido a sua origem, segundo o relato dos arqueólogos,
que descobriram, no início do século passado, as ruínas de um palácio fabuloso em Knossos, capital da ilha de Creta, exatamente nesse palácio, que estava cheio de salas, corredores interligados, e pode ser daí que tenha vindo a história do labirinto. É lógico que não tinha minotauro nenhum. Mas, em todo caso, o período minoico é sucedido pelo período micênico, com supremacia da cidade de Micenas, cuja história principal, a famosa Guerra de Troia, é contada no período seguinte, o período Homero, o período homérico, melhor dizendo. Contada essa história em 2 poemas por esse poeta de existência duvidosa, não se sabe se ele realmente existiu ou não, chamado Homero, e que narrou o que teria acontecido lá na Guerra de Troia, no período anterior ao período micênico, no qual as cidades gregas entraram em combate com a cidade de Troia. Poema chamado Ilíada. Mas por que Ilíada? Se foi a guerra contra Troia? Porque os gregos chamavam Troia pelo nome de Ilion. Daí a guerra contra Ilion, a Ilíada. E o segundo poema que fala das aventuras de Ulisses, um dos heróis gregos na guerra de Troia, que teve a ideia do cavalo de Troia, que regressou ao seu reino na ilha de Ítaca, no litoral grego, durante 10 anos vagando pelo mar. E esse segundo poema de Homero recebeu o nome de Odisseia. Por que Odisseia? Porque Ulisses em grego era Odisseus, o nome dele em grego. Ulisses é o nome latinizado. Então, as aventuras de Odisseus, a Odisseia. A palavra Odisseia acabou virando sinônimo de aventura. Vou viver uma Odisseia, vou viver uma aventura nos dias de hoje. E todas essas histórias permeadas, né, com a presença dos deuses, e nós já vimos isso muito em desenhos animados, em filmes. Quem assistiu aquele anime Cavaleiros do Zodíaco já ouviu falar muito a respeito dos deuses do Olimpo, né? Principalmente a deusa Atena, protetora da cidade de Atenas, cujo símbolo, né, era a coruja, o símbolo da sabedoria. Atena era a deusa da sabedoria. Então a coruja representava a deusa Atena. E filmes como esses meio assim estranhos que a gente assiste por aí, 300, Troia e Fúria de Titãs, que faz assim uma confusão muito grande com a história e com os mitos gregos. Mas o fato é que nos períodos seguintes, período arcaico e os períodos posteriores ao período homérico, é que se forma efetivamente a estrutura política grega, que é a polis, a cidade grega, a unidade administrativa por excelência, que vai ser aquela base governamental administrativa de cada dessas cidades, com destaque para as 2 mais conhecidas, Esparta e Atenas. Esparta, toda militarizada, organizando um exército no qual as crianças, os meninos aos 7 anos já eram tirados da família e eram levados para a vivência dentro de uma unidade militar, chamaríamos assim, né? Começavam o serviço militar cedo aos 7 anos, e ali eram treinados para se virarem. Eles tinham que se virar para poderem sobreviver desde cedo. E as crianças que nasciam com algum problema físico eram descartadas. Nós chamamos isso de eugenia, no qual aquelas que nascem com defeito físico não têm validade, não têm serventia para o exército espartano. Então teria que ser sustentada. Eles preferiam eliminar essas crianças, coisas pavorosas que existiam nesse período ainda. Atenas, por sua vez, uma cidade que também se preocupa com a formação física da pessoa, mas mais na base do atletismo. Aliás, uma das coisas que unia as cidades gregas eventualmente era exatamente a disputa dos Jogos Olímpicos, realizados de 4 em 4 anos, em homenagem a Zeus Olímpico. Daí o nome Olimpíadas ou Jogos Olímpicos, que foram recriados na Era Moderna. Mas Atenas tinha uma preocupação principalmente com a formação intelectual, a cultura. Daí os grandes monumentos gregos da antiguidade nós encontramos principalmente em Atenas, em especial o Partenon, o templo dedicado à deusa Palas Atena, considerada a protetora da cidade. Não confundir Atena, a deusa, com Atenas, com essa no final, que é o nome da cidade. O fato é que as cidades gregas terminam tendo que se unir para enfrentar um inimigo comum, que era o Império Persa, que estava ameaçando dominar o território grego. Terminada esta guerra, que nós vimos uma construção meio alucinada naquele filme 300, não tinha nada daquelas monstruosidades, nem Xerxes chegava no campo de batalha num carro alegórico, né, obviamente.
As duas cidades gregas principais, Esparta e Atenas, se desentendem. Atenas forma a Liga de Delos, daquela ideia, os persas podem voltar, então nós vamos estar preparados para eles. Os espartanos não concordam e formam a Liga do Peloponeso. Aquelas guerras contra os persas são chamadas de guerras médicas ou guerras greco-pérsicas. Agora, o choque entre a Liga de Delos e a Liga do Peloponeso provoca a guerra do Peloponeso entre as cidades gregas, que com essa guerra se enfraquecem mais ainda, pelo fato de não estarem mais unidas, e agora, pior ainda, estão em guerra, estão lutando entre si. Houve um período curto de hegemonia espartana, sucedido pela hegemonia da cidade de Tebas, até que finalmente o Império Macedônico, primeiro sob a liderança de Filipe, depois de Alexandre o Grande, seu filho, conseguem dominar o território grego, iniciando a última fase da sua história, chamado período helenístico, no qual Alexandre faz uma mistura da cultura oriental com a cultura clássica grega. Isso é chamado de cultura helenística. E põe um ponto final aí, após a morte de Alexandre, muito jovem ainda, àquele grande império que foi o segundo maior em extensão, só vai ser superado pelo depois Império Romano. Então isso termina o período das cidades-estado gregas independentes. Elas passam sob domínio agora dos macedônios e mais adiante dos romanos. Fechou com isso o período da história dessas cidades-estado gregas. Se vocês gostaram dessa explicação rápida, sucinta, ponha nos comentários. Se vocês conhecem alguma coisa da mitologia, comenta aí embaixo a respeito, o que vocês acham.